A ABEA já agradece ao Dr. Felipe Roitberg e já solicito que ele retorne, porque ele é de uma extrema gentileza, como as senhoras e os senhores já puderam perceber, e ele já antecipa, muito rápido. Então, doutor Felipe, por favor, é uma forma de ratificar os agradecimentos da ABEA e também já agradecer, porque o doutor Felipe trouxe aqui, nessa preocupação com a acessibilidade e essa sensibilidade dele, e para eu não ficar aqui na frente das senhoras e dos senhores, por favor. Ele já trouxe a audiodescrição, não é? Um recurso de acessibilidade extremamente relevante e para o qual os nossos convidados e convidadas também se sintam à vontade para fazer isso, fortalecendo esses vínculos com os congressistas que nos acompanham virtualmente e que, porventura, sejam portadores de alguma deficiência. Então, muito obrigada ao Dr. Felipe Roitberg. Opa! Eu queria dizer para vocês, gente, que no meu discurso de mais tarde, eu vou falar para vocês da importância de eu trazer essas pessoas que eu escuto nos lugares onde eu sou convidada. Porque eu acho que isso não pode ficar para poucas pessoas. Tem que chegar a 2.600 pessoas online que nós temos hoje e a vocês que estão presenciais aqui. Pessoas como ele, Dr. Neil, que vai falar dos Estados Unidos, tem que ser ouvido por todos os profissionais de saúde para cada um fazer a sua parte na ponta onde estiverem. Obrigada, viu? Agora, eu até paquerei com ele, mas ele é muito novo. Senhoras e senhores, na sequência de nossa programação, assistiremos em instantes à plenária que estará a discutir o tema Retornando Diálogos Essenciais. A importância da criação de uma agência única de ATS no Brasil. Para exercer a função de chairwoman nesses trabalhos, convido ao palco a doutora Clarice Petramali. Nossa convidada é médica com especialização em infectologia, saúde pública e avaliação de tecnologias em saúde, ATS. Foi diretora do Ministério da Saúde e presidente da Conitec no período de 2012 a 2017. Atualmente atua como consultora. E é sempre uma grande alegria poder recebê-la aqui neste congresso, doutora Clarice. Convido ao palco as senhoras e os senhores expositores. Dr. Nelson Tais, médico oncologista, ex-ministro da Saúde do Brasil e fundador do Grupo COI. Mestre em Economia da Saúde pela Universidade de York e MBA em Gestão de Saúde pela UFRJ. Atua como coordenador do Comitê de Políticas Públicas da SBOC e consultor em projetos de parcerias público-privadas. Convido a doutora Ana Cristina Marques Martins. Ela que é sanitarista, com doutorado em epidemiologia, mestrado em saúde pública, especialista em regulação em saúde suplementar, especialista em saúde coletiva, especialista em intervenções nutricionais. Atualmente é gerente-geral de regulação assistencial da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos DIPRO-ANS. Convido o doutor Felipe Carvalho. Ele que é diretor regional em Brasília da ABMED, Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, doutor em Saúde Pública e mestre em Ciências Médicas pela USP, farmacêutico pela Universidade Federal de Ouro Preto, mais de 20 anos de experiência no setor saúde, com passagens por diferentes instituições de importância nacional e internacional. Representando a senhora secretária de Estado da Saúde no Ceará, doutora Tânia Mara Silva Coelho, que devido a um chamado ao gabinete do governador que não pôde se fazer presente, eu convido a doutora Fernanda França Cabral. Farmacêutica, graduada pela Universidade de Fortaleza, é especialista em gestão da assistência farmacêutica pela Universidade Federal da Bahia,
mestre em Gestão em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará. Servidora pública, atualmente ocupa o cargo de coordenadora de políticas de assistência farmacêutica na Secretaria Estadual de Saúde do Ceará. É membro titular da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica do CONAS e da Comissão Intergestores Bipartite. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda, seja muito bem-vindo, todos os palestrantes. Convido agora a compor o palco a doutora Ellen Arumi Miyamoto, farmacêutica, especializada em avaliação de tecnologias em saúde. Foi subsecretária de Saúde do Rio de Janeiro no período de 2008 a 2018 e diretora de Planejamento da Fundação Saúde entre 2018 e 2020. Atualmente é superintendente de avaliação de tecnologias e cobertura assistencial da FENA Saúde. Convido Dr. Gonzalo Vecina, médico, mestre em administração, presidente da Anvisa no período de 1999 a 2003, secretário municipal de saúde de São Paulo no período 2003-2004, superintendente do HSL de 2007 a 2016, docente da Faculdade de Saúde Pública da USP desde 1988 e docente do MBA da Escola de Administração de Empresas da FGV desde 2016. Convido doutora Vânia Canuto, economista, com pós-graduação em Economia da Saúde pela Universidade Pompeu Fabra e mestrado em ATS pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Servidora federal desde 2001, foi diretora da Conitec e secretária adjunta no Ministério da Saúde. Atualmente é oficial técnica da OPAS para desenvolvimento de tecnologias em saúde. Convido também a doutora Silvia Sfir, que aqui representa também a saúde, a indústria, melhor dizendo, todos aqui representam a saúde. A convidada é formada em comunicação social, com pós-graduação em administração de empresas. É diretora executiva de vendas e acesso da Bayer, com mais de 25 anos de experiência em liderança na indústria farmacêutica, incluindo Bayer, Novartis, BMS e Pfizer. Mestre em administração pela... Doutora, fique à vontade. Eu estou esperando a cadeira. Ah, então, deixe. Doutora Silvia possui mais de 25 anos de experiência em liderança na indústria farmacêutica, incluindo Bayer, Novartis, BMS e Pfizer. Mestre em administração pela FECAP e MBA pela Fundação Dom Cabral. É professora de marketing e estratégia no MBA executivo do INSPER há 20 anos. É uma estudiosa em sistema de saúde no Brasil e ministra aulas pelo Sindusfarma sobre acesso ao mercado. E é líder do comitê Women in Pharma. Peço permissão à professora Clarice apenas para uma retificação, haja vista que, ao falar sobre a doutora Ana Cristina Marques, não foram colocados onde ela ministrou as suas especializações e como são instituições relevantes, peço perdão e já faço a retificação. Sanitarista com doutorado em epidemiologia pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, mestrado em saúde pública pela referida instituição de ensino superior, e especialista em regulação em saúde suplementar pela FGV São Paulo, e especialista em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e especialista em intervenções nutricionais pela UFRJ. Agora sim, feita esta correção, com a palavra a senhora Chairwoman, doutora Clarice Petramalo. Oi, pessoal. É uma alegria estar aqui.
Tudo bem, Rodrigo? Estamos aqui de novo falando, né, sobre como melhorar a saúde. Essa é a ideia, força, esse é o nosso objetivo. Nós colocamos, às vezes, algumas tarjas, né, como agência única, como atenção básica, como mais especialistas, como mais isso, mais aquilo. Mas, de verdade, o que nós queremos é uma saúde, né, inclusiva, que seja justa, que tenha qualidade frente a os nossos desafios de saúde no país. E a gente pensa que esta área, né, ligada a doenças raras, doenças complexas, como câncer, e medicamentos e tecnologias também complexas, é um ponto importante porque ele pode trazer muito valor à saúde e pode também não trazer o valor que promete e consome recursos para isso. Então, esse é o mote de hoje. Então, eu nunca tinha feito isso, mas eu sou uma mulher de 70 e poucos anos, alegre, como vocês veem, eu gosto de rir e gosto de desafios. E hoje eu estou com um grupo de amigos aqui, gente com quem a gente lutou e venceu e não venceu e perdeu batalhas, mas que não desistimos de ter uma saúde justa e valiosa para a nossa população, porque sem saúde não tem país, sem saúde não tem trabalho, sem saúde não tem educação, não há como você superar esses desafios que a vida traz para todos, se não tivermos uma saúde para nos ajudar a avançar. Então, na última reunião, tudo bem, André? Na última reunião, em maio, nós discutimos, trouxemos essa ideia, né? Vale a pena ter uma agência única? O que as pessoas pensam em ter uma agência da ATS única, né? Hoje, o que o nosso amigo Felipe falou aqui, ele trouxe até uma ideia, até antes, né? Trabalhando também com a agência de registro de medicamentos. O que devemos fazer neste ponto? Vamos registrar qualquer coisa? Vamos ter uma baliza para esse registro, só para coisas que tenham mais valor em saúde? Aqueles que têm mais chance de serem incorporados e de ajudar os pacientes. Então, isso tudo está sendo discutido todo o tempo. Então, naquele dia, a gente teve uma unanimidade entre o grupo aqui. Todo mundo, a maioria, achava que seria uma medida de valor. Ter uma agência única seria uma medida de valor, porque economizaria recursos e faria com que as coisas talvez fluíssem melhor. A gente sabe que isso é um desfecho intermediário. Ter uma agência é um desfecho intermediário. O desfecho que nós queremos mesmo é ter uma saúde melhor, com mais valor. Então, não podemos perder de vista esta ideia. Então, hoje, a gente trouxe aqui também, eu fiz um começo de discussão num texto que todos leram, e algumas perguntas, para ver como a gente conseguiria juntar todo o ciclo de regulação que começa na Anvisa, na hora que registra um medicamento, autoriza ele a ser registrado e diz: o Brasil está registrando esse produto, e muitas vezes não fala mais nada sobre isso, não diz se é um registro rápido, prioritário, com baixa evidência, com ótima evidência, fica tudo numa bacia só, né? E depois as coisas continuam, né? Um medicamento do custo de um oncológico vai custar muito dinheiro e as famílias não vão ter dinheiro para comprar. Ele precisa ser incorporado. Então, se ele não for incorporado, não temos o acesso que a gente gostaria, porque os pacientes só vão ser beneficiados se tiverem acesso aos medicamentos. Não adianta nada ter um futuro, né, de ciência e não ter, basicamente, não chegar à cirurgia, não chegar à radioterapia, não chegar várias coisas que precisam chegar. Então, a gente acha que tem muito trabalho ainda para ser feito, né? Enquanto essa agência não acontece, a gente pode melhorar muito os processos de regulação e harmonizá-los, de forma que eles trabalhem em sinergia, não em contradição. Como bem o Felipe falou, tem hora que não fica claro o que queremos, né? O que nós queremos? Nós queremos tratar, nós queremos dar todos os remédios que existem para os pacientes, ou nós queremos tratar com qualidade
os pacientes na medida do que existe no mundo do que eles precisam e podem ser beneficiados por isso. Então, eu gostei muito, a gente vê muito essa parte de eventos adversos. Eu não toleraria um medicamento que desse náusea. A maioria dos medicamentos dão náusea, os oncológicos, né? E você passa uma vida com náusea. Isso aí não é qualidade de vida. Esse evento não é considerado um evento grave, porque a pessoa que está considerando não tem náusea. Se ela tivesse, com certeza, ela consideraria como grave. Então, esta forma de classificar da ESMO que o Felipe nos trouxe, talvez nos dê ideia para como a gente poderia classificar melhor, né? Mostrar mais de que medicamento é esse para o qual eu dei um registro. Ele está em que faixa, né? De mais valor, de menos valor, de promissor, mas ainda preliminar. Como eu poderia ver mais além desse registro? Quando a Conitec incorpora no SUS, também a gente perceber que tipo de incorporação foi essa? Foi uma incorporação com valor em saúde ou com baixo valor em saúde, né? E com isso a gente ia começar a educar a população toda a entender a nuance desta conversa. Porque do outro lado tem uma propaganda que simplesmente quer vender. E pode ser complicado porque você compra gato por lebre e depois não está feliz e não consegue fazer com que as coisas fluam. Então, hoje, nós convidamos esse grupo que vocês conhecem e sabem, né, da qualidade de cada um. Algumas perguntas eu fiz como uma tentativa de organizar o pensamento, mas todos estão livres para abordar áreas de outros ou dele próprio, né, do grupo dele mesmo. E eles vão ter alguns minutos para falar sobre isto, né? Sobre pedaços disto, que isso é muito grande. Isso é quase uma cosmogonia, né, de tão grande que é. Então, cada um vai abordar, sob a sua visão, que formas de juntar, de articular, de promover sinergias positivas, né, para o valor de saúde, para que a gente pudesse ter que o nosso SUS fosse cada vez mais eficiente e tivesse gastasse o seu orçamento com mais qualidade. Porque senão nós ficamos inertes e a judicialização faz o papel que a gente não faz. Cada vez que nós deixamos de ir a fundo, né, no que tem que ser dito, no que tem que ser feito, a judicialização vem e faz do jeito dela, que é o pior, sempre é o pior jeito que tem de se resolver as coisas, né? Saúde não se resolve com juiz, não se resolve desta forma, mas é o que tem acontecido. E a gente gostaria de ser mais presente, né? De ser mais ativo, e essa é o nosso chamado para hoje. Não tem uma ordem, se quiserem, a gente pode começar ou terminar com o professor, muitos gostam disso, né? Mas ficamos à vontade. O primeiro que quiser falar, venha. Obrigada. Está cheio de professor, eu achei que você estava falando com outro, né? Boa tarde, então, a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, atendendo ao comando da Helena, da Bea e agora sob comando aí da professora Petra Mali. Também queria cumprimentar as pessoas que estão à distância. Eu li com cuidado o documento e as perguntas. Achei muito bom o documento e as perguntas. Eu estive também nesse outro evento em que todos concluímos que temos que ter uma agência, mas eu queria fazer algumas considerações. Algumas delas são preliminares, né? Eu, quando cheguei ao Ministério em 1998, eu cheguei em agosto, em outubro, uma das tarefas que eu tive foi terminar a análise de uma portaria que vinha sendo discutida há 2 anos no Ministério. A portaria, se não me engano, era 98 ou 96, 17. Essa portaria era a portaria da política de medicamentos do Ministério da Saúde.
ela foi aprovada e é a base de muitas outras discussões que foram feitas a seguir nos governos que se sucederam. Esta questão é uma questão que é um oco, é um buraco dentro da estrutura do SUS, por um lado, e é óbvio da estrutura da ANS pelo outro lado. Nós não temos uma política de assistência farmacêutica. Nós temos um remendo geral, que é a relação de medicamentos essenciais, os medicamentos estratégicos, os medicamentos de alto custo, e na ANS ficou uma coisa mais confusa ainda, porque eles têm lá o rol taxativo e o rol exemplificativo. Mas no SUS, o que nós temos é essa condição, e aí ainda temos, por um lado, o registro do medicamento, logo após o registro do medicamento, as discussões sobre avaliação de tecnologia em saúde, que é uma indicação, não é uma decisão da Conitec. Quem decide finalmente se aquele medicamento será incorporado ou não é o ministro. Então, esse panorama é que às vezes nos traz muita confusão. Nós teríamos, eu acho que já estamos com a maturidade necessária e suficiente para ter uma política de assistência farmacêutica. O que é uma política de assistência à saúde? É determinar que tipo de ações devem ser realizadas pelo sistema de saúde e que devem ser colocadas à disposição da sociedade. O que é uma política de assistência farmacêutica? É uma complementação à política de assistência à saúde. A política de assistência farmacêutica, ela é consequente à política de assistência à saúde. Hoje ficamos aí discutindo se as canetas devem ou não ser incorporadas. Ora, vamos ter tratamento da obesidade? Sim. Se sim, as canetas terão que ser incorporadas, porque elas são consequentes a uma política de tratamento da obesidade. Então, um pouco da nossa infantilidade no olhar para essas questões é falta de compreensão do que nós temos que fazer. Quando a gente fala, olha, foi registrado na Anvisa, o que o registro na Anvisa é? É uma licença de comercialização, exclusivamente uma licença de comercialização. A incorporação da tecnologia é o passo seguinte, que seria uma política que o Brasil nunca teve de assistência farmacêutica. Então, nós temos que discutir uma política de assistência farmacêutica. E essa política se fará, se executará a partir da avaliação, do uso da avaliação de tecnologia em saúde. Hoje não tem mais jeito. A partir dos anos 90, nós tivemos que incorporar medicamentos a partir da ATS, que tem como instrumento fundamental a medicina baseada em evidência. Mas é a forma de fazer isso. Acho que a questão da judicialização avançou muito com a súmula 60 e 61 do Gilmar Mendes. Mas, como nós não resolvemos o que é assistência farmacêutica, nós não temos uma política pública. Lembrem-se, o artigo 196 fala que é direito e dever a partir de uma política pública. Nós não temos uma política pública em relação aos medicamentos e, por isso, nós temos a ação do judiciário. O caminho natural que nós temos que trilhar é o caminho de ter uma política de assistência farmacêutica, cujo instrumento mais importante será um órgão do tipo Conitec. Resta a última pergunta. Será único? Ou nós vamos ter um caminho para pobre e um caminho para rico? Esta é uma decisão política. Eu acho que, no estágio em que o Brasil se encontra de desenvolvimento social e econômico,
ter uma solução para rico e uma solução para pobre é, no mínimo, vergonhoso. Mas é uma decisão que nós, como sociedade, iremos tomar. Eram essas as minhas contribuições iniciais, professora Petramali. Este está funcionando. Então, a ideia é essa mesmo, né? O que nós queremos para o país, né? Essa é a pergunta. O que nós queremos para os próximos 10, 15, 20 anos para a população? Sem ter essa política, fica difícil fazer prioridades, fazer tudo mais. Então, vamos seguir? Ellen, pode ser? Bom, boa tarde a todos. Eu sou Ellen Miyamoto, da Federação Nacional de Saúde Suplementar. Agradecer também o convite da Helena e da Clarice para participar dessa discussão. Atualmente, superintendente da federação, né, atuando aí em conjunto com as outras entidades representativas do setor, no processo de atualização do rol. E acho que isso quando Clarice encaminhou algumas perguntas para a gente, né, eu quis trazer aqui um resumo, um pouco da situação que a gente vive hoje, de algumas propostas que a gente já tem e vem discutindo como setor e que precisa avançar, né? Então, concordo que a gente tem um sistema hoje, dentro da saúde suplementar, em que a maior parte das diretrizes, né, dos manuais publicados pela Rebrates, eles já são a forma de avaliação da tecnologia, né? Então, essa era uma das perguntas que a gente tinha para responder, né? Como é que a gente aproxima as diretrizes? Mas a gente ainda vê muita discrepância na forma de interpretação, né, da evidência que está sendo colocada, da evidência que está sendo apresentada na maior parte dos dossiês. Além disso, o sistema dentro da saúde suplementar, né, do ponto de vista da operadora, ele não é uma porta de entrada única, né? Acho que esse é um outro problema que a gente tem dentro da saúde suplementar. A gente tem o próprio processo de atualização do rol, onde a gente olha um conjunto enorme de materiais, de diretrizes, de documentos, mas a gente tem um conjunto grande de medicamentos que, pela própria forma farmacêutica ou local de utilização, eles entram automaticamente dentro do sistema, sem nenhum tipo de avaliação. A gente tem uma outra entrada dentro do sistema, que são os medicamentos que são recomendados positivamente na Conitec e passam a fazer parte da cobertura numa tentativa de aproximação das listas, que é muito salutar, né? Não discutimos isso. A questão é as condições que a gente precisa estabelecer para que isso se faça de uma forma mais sustentável do que vem sendo feito hoje. A gente tem ainda um conjunto de diretrizes de utilização que olham para a doença e não olham para o medicamento, né? Então, nesse conjunto todo de entradas, né, falar de ATS é um bloco bem pequenininho daquilo que a gente está olhando no processo de inovação, né? E, ainda nesse bloco muito pequenininho, direcionado hoje, né, na forma como o processo está descrito, assim como na Conitec, na perspectiva de quem quer vender a tecnologia. A gente não consegue hoje ter mecanismos de priorização para dar mais celeridade ou poder fazer, discutir outros métodos e outras formas de avaliação de tecnologias, por exemplo, uma análise multitecnologia, no arcabouço legal existente, o que acaba fazendo com que a gente tenha pouco poder de comparação, né? E a avaliação de tecnologia nada mais é do que comparar qualquer uma das dimensões com aquilo que a gente já tem incorporado, né? Então, precisa ser melhor no benefício clínico, a gente precisa fazer a comparação do aspecto econômico, precisa fazer a comparação da segurança do medicamento,
E a gente só consegue olhar para isso num bloco com um visor bem pequenininho, né? A nossa visão está muito focada num conjunto de tecnologias em que a gente não consegue priorizar, não consegue fazer uma boa comparação, e hoje também tem uma limitação dentro da questão da modelagem econômica de olhar para dados, e aí o professor Nelson está aqui, né, espero que aborde um pouco disso, do como é que a gente está entregando saúde para a nossa população, né, para esse grupo específico de pessoas, né. Então, incomoda, né, eu acho que a todos nós que fazemos parte do processo, ver que hoje a gente tem bons guias, né, boas diretrizes que são aplicadas e interpretadas, né, ou levadas ao processo de análise de uma forma dentro da Conitec, e quando a gente vai, né, para a mesma discussão dentro da ANS, isso a gente vê principalmente com tecnologias que são colocadas ou analisadas lá e na saúde suplementar, uma diferença importante, principalmente na questão dos aspectos econômicos e de como os aspectos econômicos eles influenciam no processo decisório, né? Isso porque reconhecemos também toda a dificuldade que existe da avaliação econômica no cenário da saúde suplementar, pela heterogeneidade das operadoras, né, pelas diferenças que as operadoras têm, em estabelecer métodos, né, em estabelecer, para além do método, alguns parâmetros necessários para que a gente tenha realmente uma informação. Então, acho que a primeira pergunta, né, como implementar, como aproximar, eu acho que existe um arsenal metodológico importante, que a gente já utiliza ele parcialmente, mas que ele precisa ser evoluído e implementado na perspectiva da saúde suplementar, enquanto a gente não consegue fazer essa unificação desse processo, né? A segundo ponto, eu acho que era a questão de prioridades, né? De alguma forma, nós precisaremos enfrentar a questão das prioridades em saúde, né? Quando a gente olha para o pipeline de desenvolvimento, a gente tem inúmeras tecnologias, né, que têm benefício, como o próprio Fernando mostrou aqui anteriormente, mas nem todas com benefício relevante e nem todas sendo sustentáveis, né, em incorporação dentro do sistema, né? Então, olhar para prioridades e a gente conseguir ter critérios estabelecidos, né, do ponto de vista do que se pretende enquanto sistema suplementar de saúde, eu acho que é um ponto que nós deveríamos nos debruçar sobre isso, né? E, por fim, eu acho que é olhar um processo para aquelas tecnologias, né, que dependem do financiamento coletivo, né? Porque a gente tem um conjunto, vou voltar um pouco, né? A gente tem um conjunto de medicamentos que a maior parte das pessoas conseguem retirar ou comprar na farmácia, que conseguem via programas de acesso, né? Mas tem outros que a gente sabe que a gente precisa de um financiamento coletivo, seja do financiamento público a partir dos impostos, seja do financiamento via mutualismo, né? Esses medicamentos que são quase que para 99,9% da população, a gente só consegue garantir acesso de forma coletiva, nós deveríamos, né, uma coisa que nós vemos discutindo, repensar no processo e integrar o processo de registro, incorporação, registro, precificação e incorporação, né, para que a gente realmente consiga dar acesso. Hoje, a gente tem esse processo todo fragmentado, e o que acontece, na maior parte das vezes, é que a gente resolve registro a partir da política aí de priorização, né, de forma muito rápida. Para alguns medicamentos em que a gente não tem litígio, também resolve a precificação. E todo o processo de incorporação,
ele não acontece da mesma velocidade que a gente precisa, né, da tomada de decisão, porque nem tudo que vai ser avaliado vai ser incorporado, mas que fomenta aí um acesso via judicialização, né, que a gente tem vários estudos, né, que estão sendo publicados do próprio impacto da judicialização de determinados medicamentos, olhando para essa estratégia, para essa fragmentação de dentro do sistema. Então, acho que para esse conjunto, Clarice, acho que é algo que a gente já vem falando, né, dessa integração do processo, e isso não é algo que é novo, né? O mundo na avaliação de tecnologias já discute a questão de early dialogue entre as agências para que isso funcione de forma mais célere, mas também, ao mesmo tempo, desenvolvendo mecanismos que possam garantir a sustentabilidade, né? Porque isso há algum tempo, né, já é visto em que incertezas se transformam em outras estratégias, né, como compartilhamento de risco, descontos, monitoramento, que a gente não conseguiu adotar ao longo do tempo. Então, acho que tem um conjunto de iniciativas em que, mesmo não estando completamente integradas numa agência única, a gente pode começar a construir em conjunto, aproximando os métodos, aproximando a forma de olhar para a entrada dessa tecnologia, para o benefício que a gente está trazendo menos para a sociedade, de forma conjunta com a Conitec, né? Não começar cada um do seu jeito e fazendo isso de forma isolada, para que a gente possa, assim que houver oportunidade, já ter esse processo integrado. Então, é isso. Obrigada. Muito bem. A Ellen nos trouxe um outro ponto, né, que a gente ainda não tinha tocado, que é a parte econômica, que ainda é um tabu para a gente, né? É um tabu a gente falar que tem preço, mas tudo tem preço. E a gente tem que enfrentar isso pensando nessa situação e como resolvê-la. E falou um negócio interessante também, não são todos os medicamentos, é uma minoria dos medicamentos que são o problema maior do que nós estamos tratando aqui, que as famílias não dão conta de pagar. Talvez sejam 50 medicamentos desse tipo por ano, ou menos que isso até, né? Então, é possível, sim, fazer alguma coisa integrada para esses grupos especiais de medicamentos, que têm uma potencialidade, mas ainda não têm o seu potencial totalmente revelado, e nisso eu acho que ela foi muito feliz em colocar sobre esse ponto. O nosso próximo palestrante vai falar, né, Felipe, que não é só medicamento que existe na face da Terra, né? Terapias outras existem, graças a Deus, e você possivelmente vai falar, e também é um problema para custear isso, para avaliar e tudo mais. Está com a palavra. Exatamente. Obrigada. Antes de mais nada, agradecer a Helena, agradecer a doutora Clarice pelo convite, a Beia. Em nome da BIMED, Associação Brasileira da Indústria e Tecnologia para a Saúde, nós representamos cerca de 200 empresas do setor de equipamentos e dispositivos médicos. O nosso mote associativo é tecnologia e inovação. Naturalmente, as grandes empresas globais são nossas associadas, então, essa discussão acerca de incorporação, ela nos toca bastante, porque nós desenvolvemos tecnologias, trazemos tecnologia para o mercado brasileiro. Mas vou pegar um gancho na sua fala, doutora Clarice, da questão do tabu, de falar em preços, e do tabu também se fala de tratar a saúde como um setor da economia, né? Então, esse olhar, ele é importante. Além do seu aspecto mais nobre da saúde, de prover melhor qualidade de vida, nos aspectos clínicos, psíquicos, sociais, a saúde também é um negócio, se movimenta muito, tem uma movimentação financeira muito grande, né? Tem um papel socioeconômico importante. E quando a gente recai nessa discussão da agência única, nos preocupa a possibilidade de se fazer um depara do mercado público para o mercado privado. Então, quando eu trago aqui essa questão do tabu, de olhar para a saúde como um setor da economia, é importante que a gente tenha isso em mente. São diferentes mercados, diferentes condições contratuais, volumes de compra, condições logísticas, garantia de pagamento, contratantes, isso tudo impacta no preço. Quando a gente vai para a saúde suplementar, no nosso segmento de equipamentos e dispositivos médicos, hoje a gente vive ainda
duas situações sui generis, que é a retenção do faturamento, a retenção do pagamento, né? Isso aumenta o custo de capital. O empresário, ele precisa muitas vezes, né, dispor de recursos para financiar essa operação. O comodato, a consignação são operações comuns também no nosso segmento, diferente de farma, que depende de capital. Então, certamente, tratar custos e condições comerciais na saúde suplementar, assim como no SUS, para o nosso setor é inviável. Então, esse é um primeiro ponto, quando a gente trata, né, dessa discussão de agência única, que a gente deveria ter em mente essa diferença de mercado. Lógico, a gente sabe que muito precisa se avançar em relação à ATS no Brasil, harmonizar práticas, otimizar prazos, esforços, né, investimentos, e a agência única poderia, sim, beneficiar esses processos, quando a gente olha para a análise de desfechos clínicos, né, os desfechos não econômicos, mas se essa agência, essa pretensa agência, também se dispusesse, eventualmente, a avaliar análise custo-desfecho, custo-resultado, a nossa proposta é que houvesse duas diretorias nessa agência, duas diretorias autônomas também, uma que pudesse olhar, né, para o mercado público e uma que pudesse olhar para esse mercado da saúde suplementar. Nós enxergamos, né, como uma proposta que deva ser melhor debatida, inclusive existe um projeto de lei, né, tramitando na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Dr. Luizinho, que pretende transformar a ANS também nessa espécie de agência única, alocando novas atribuições à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Entendemos que esse projeto ele possui vício de iniciativa, né? Esse debate ele deveria partir do Executivo, então nós temos uma posição contrária a esse projeto, né, por conta desse vício na origem, mas estamos dispostos, sim, a participar desse debate, né, de adentrar mais na discussão acerca da agência única, entendendo que ganhos podem vir a somar para o setor. Como a Ellen colocou, né, a gente é um povo só, então a aproximação dessas listas é interessante que aconteça, mas como acomodar isso numa perspectiva de negócios é a nossa grande preocupação, né? A gente sabe que são mercados totalmente diferentes e que as empresas têm suas estratégias e muitas vezes as condições contratuais são postas, quando a gente pensa em modelos de acesso gerenciado, o que se pode fazer numa perspectiva de SUS, pensando na amplitude, né, de pacientes a serem atendidos, de população, a garantia de pagamento, como eu disse aqui, e para a saúde suplementar isso talvez seja muito difícil, né? São 50 milhões de pessoas na saúde suplementar, mas quantas seguradoras, quantas operadoras ali, quantos contratantes, muitas vezes se contratam diretamente com o prestador de serviço, com o hospital, com a clínica. Então, eu gostaria de chamar a atenção para essa perspectiva econômica do setor, que também deve ser pensada. Essas são as minhas contribuições iniciais. Obrigada, Felipe. O Felipe trouxe um negócio importante que a gente não falou ainda aqui, que o setor saúde é um grande alavancador de empregos, de economia, não só porque produz produtos, mas porque emprega pessoas, né? Cuidados no hospital são feitos por pessoas que cuidam dessas pessoas que estão doentes. Então, é um grande nicho poderoso e, no caso dos devices, o Brasil tem uma grande chance de ser protagonista nessa linha. E não são todos, é também uma minoria dos procedimentos que induzem práticas novas, procedimentos novos. São esse tipo que nós estamos interessados. Não todo o conjunto, igualmente como medicamentos, não são todos os medicamentos, mas aqueles que induzem uma nova forma de operar o doente, uma nova forma de cuidar, né? Não aqueles todos que são vendidos aos hospitais, que são produtos de consumo, essas outras coisas não importa. Então, a agência não vai cuidar de todo o universo de tecnologias, mas daquelas tecnologias que são críticas, ou porque induzem um paradigma novo de tratamento, não é? Uma nova forma de abordar o doente, não vou mais operar, vou fazer de outra forma. Então, esses nos interessam, não todos, né? E, de novo, é possível aproximar, e é isso que a gente quer, chegar mais perto,
para que aí a escala seja para 200 milhões de habitantes, não para 50 só, né? E é por aí que a gente tem que pensar. Não precisamos resolver tudo. A gente pode dividir o problema, e isso é muito importante. A minha próxima querida, Ana, temos avançado muito, eu acho, na saúde suplementar, com todo o processo que a gente aprende e ensina enquanto faz. Não é fácil. Esses primeiros anos, vocês têm sentido a pressão que é, a dificuldade que é, e como a gente fazer essa passada, né? A passada da ciência, eu acho que a ANS já compreende e já desenvolve, e está agora dando os primeiros passos na passada da economia, que é um problema, porque, como eu falei, é tabu, né? Falar em dinheiro sempre é um tabu. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui, Ana, para poder conversar um pouco e ver como a gente poderia se aproximar sem quebrar, né? Não podemos quebrar tudo, mas temos que nos aproximar com carinho, temos que nos aproximar com amizade nisto, né? Não é uma luta de um contra o outro, é uma situação que está posta e a gente precisa avançar. Então, como você pensa que a gente poderia ir à frente? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Clarice, Helena. É muito bom sentar com todos vocês. Eu acho que assim, a gente tem uma mesa, né, que tem visões diferentes. Quando eu comecei pensando, né, antes de vir aqui, eu comecei a pensar um pouquinho na vocação. Tá saindo? Está melhor? Minha voz é um pouco baixa, mas vou tentar. E aí, eu fiquei pensando um pouco na vocação, né, da ANS, nesse sentido, né, voltado para a incorporação, para a gestão de tecnologias. É uma vocação de alinhamento, né, com o Ministério da Saúde, desde o seu início, e nós estávamos lá junto na elaboração da Política Nacional de Gestão de Tecnologias, a gente estava junto na criação da Rebratse, continua junto, a gente está junto na Conitec, e junto também, né, nos treinamentos, nas capacitações. Então, é uma vocação de estar junto, de estar alinhado, e isso se reflete em diretrizes, né, nos normativos. É uma diretriz, é a primeira diretriz sempre, né, dos nossos normativos quando a gente trata de gestão de tecnologia. Então, acho que esse é um ponto importante. Quando eu falo primeiro, não na ordem, né? Eu estou dizendo, sempre quando a gente levanta, essa é a que está sempre ali, e é a primeira que a gente discute. Então, é importante a gente trazer isso, né? Então, sob a liderança do Ministério da Saúde, muitas atividades e trabalhos têm sido feitos juntos. Quando a gente fala, né, dos desafios que a gente tem no Rocha, a Clarice já colocou algumas questões, a gente vem sofrendo transformações nesse processo desde 2018. E, em 2018, nós fizemos, né, o nosso primeiro normativo, finalzinho de 2018, dezembro de 2018. Rogério está aqui, né, era o diretor lá da época que a gente publicou o normativo. Esse foi o primeiro normativo onde a gente, de uma forma, naquele momento, muito inovadora, dissemos que era necessário que a submissão tivesse uma avaliação econômica e um pacto orçamentário. Naquele momento, assim, as condições de informar, o que nós teríamos de informação para construir esses estudos, como estava, né, como que íamos consolidar os dados de custo no setor, né, como ia ser isso, foi realmente um passo muito ousado, e, de fato, a gente percebeu isso na primeira submissão do ROL 2019-2020, quando a gente recebeu 1.000 propostas de submissão, e dessas, cerca de 160 foram elegíveis, e estudos realmente com qualidade ali muito baixa, né, muito diferente do que a gente tem hoje. Se a gente pegar os estudos lá de 2018 e pegar os estudos que a gente recebe hoje, é totalmente diferente, né? Então, foi, de fato, um movimento que
que era necessário, mas foi um movimento difícil, tanto para quem, né, analisa, quanto para quem submete, né, para a gente trazer todos esses elementos. Então, esse é um ponto que é importante a gente falar. Então, a gente tem aí 6 anos, 7 anos de normatização desse processo, no meio do caminho, com uma mudança na estrutura e no modelo, né, o modelo deixou de ser cíclico para ser contínuo. E, nesse período, a gente teve sempre 2 focos. Um foco principal, manter a qualidade e cumprir os prazos que a gente tinha para a atualização do rol. Então, esse era a prioridade, dado que a lei assim trazia esse desafio, né? O comando de que era necessário cumprir os prazos. Mas, por outro lado, a gente tinha alguns elementos importantes e que a gente vem trabalhando paralelamente e que são estruturantes para o processo. Então, uma das questões é a capacitação, a melhoria da qualidade do debate, né, entre todos os que participam desse debate. E, né, a gente também se comunicar melhor com a sociedade para, né, trazer essa discussão, promover uma melhor discussão. Então, a gente tem algumas ações nesse sentido. E uma outra área, qualificar, que aí a gente qualificar os dados, qualificar a informação para ter melhores dados. Então, isso em avaliação econômica, nos estudos, é muito importante, porque a gente precisa melhorar a qualidade dos dados que a gente tem sobre custo, né, os dados que a gente tem das tecnologias, do uso dessas tecnologias. Então, esse é algo que a gente vem trabalhando paralelamente. Melhoramos o sistema de informação para recepcionar os estudos, né, mudamos alguns critérios de segurança da informação do sistema, trabalhamos nisso para a gente receber os modelos completos. Isso era essencial. A gente construiu uma base de dados com essas informações, que a gente tem uma visão externa, que é o painel do rol, mas temos também visões internas, para acompanhar esses 3, 4 anos de dados, para que a gente possa olhar melhor esses dados. A gente construiu também uma área de informação dentro da área de regulação assistencial para promover estudos nas bases de dados. E uma outra área da ANS, não é especialmente a área do rol, a gente está estruturando, melhorando o modelo de dados de utilização, né, dos serviços de saúde, que é, né, o TIS, né? Como a gente agora está num projeto de unificar as informações do setor, não mais recepcionando o CIP, mas recepcionando tudo via TIS e promovendo uma estruturação desses dados. E o objetivo dessas ações são exatamente a gente construir melhores dados para a gente poder utilizá-los de uma forma mais adequada, porque é um desafio, né? Nós fizemos um seminário há uns 2 anos atrás, 2 anos já, né, o seminário, e a gente identificou muitas limitações assim, no uso desse dado, de como a gente poderia trabalhar com eles, e de lá daquele seminário foi desencadeado essas ações, que eu acho que elas são estruturantes e elas podem, né, ajudar a gente a utilizar melhor esses dados no futuro. Então, esse é o caminho que a gente está seguindo. Né, o tema aqui, falando de agência única, né, é claro que a saúde suplementar tem as suas especificidades, não há dúvida sobre isso, mas já né, da nossa vocação trabalhar junto, e acredito, né, que isso facilita a gente essas questões, né, a promoção, melhor qualidade de dados, a promoção da qualidade nas análises também, e os alinhamentos, né, isso promove para a gente um ambiente melhor nas discussões desses modelos, dessas estruturas, né, seja uma agência única, seja a unificação do processo de outras formas, enfim. A gente pode, né, a gente tem feito essa reflexão internamente, né, que a melhoria dos dados, a melhoria da qualidade, da padronização desses dados, ele é uma situação
mínima para a gente poder, né, trabalhar em conjunto e para a gente poder também comunicar bem as nossas decisões, tomar melhores decisões, mas também dialogar melhor com a sociedade e, claro, né, com toda a saúde, com todo o grupo que a gente trabalha. Então, foi esses elementos, eu trouxe, eu me coloco à disposição, né, para outros tópicos, mas eu acho que esses são os principais. Né? Muito obrigada, Ana. E é isso mesmo, você precisa ter uma série para você se basear nela. A Conitec também demorou um bocado para colocar o seu limiar de custo-efetividade, que depois nós fizemos sobre o material que tínhamos avaliado no Brasil, nas condições brasileiras, mas claro que se houver uma agência, né, as condições são iguais para os dois lados, condição mínima, né? Eu digo assim, claro que um convênio top, premium, pode oferecer uma tecnologia diferenciada, se ele quiser e a pessoa quiser pagar, não há problema. Mas que a linha de base do tratamento, eu vou usar uma palavra que não é pejorativa, o tratamento ordinário, habitual, né? Não extraordinário, deve ser ótimo para todos, né? Então, é nesse ponto que a gente tem sentido ter uma lista, né? Uma lista de tecnologias que estão dentro. Porque senão ficamos como nós estamos, né? Tudo é exemplificativo no final. Então, para que ter Conitec, para que ter Cosaúde, se no final das contas os juízes decidem de outra forma e colocam a mais, né? Então, é preciso que a gente tenha uma linha para o ordinário, para o habitual, para o convencional, aquilo que está testado e funciona. E o extraordinário, então, já viria num outro momento. Muito obrigada pelas suas colocações, Ana. E agora a gente vai... Eu acho que é uma das pessoas que mais se debruçou sobre uma agência, né, Taish? Porque você estudou muito isso na época do Mandetta ainda, né, quando houve uma tentativa de a gente ter uma agência única. Quase conseguimos, talvez se a pandemia não existisse, talvez a gente tivesse conseguido. E eu sei que você estudou muito e tem ideias sobre como a gente podia... dar um drible, né, nesses obstáculos que nos matam. A palavra é com você. Você tem... Pode usar. Alô? Bom, primeiro quero agradecer a Helena, Clarice, a Deia, o pessoal que está aqui, quem está vendo a gente de casa. O que acontece? Eu participei do processo de criação da proposta. Você também era conselheira, Vânia, Scarabel, estava todo mundo ali naquele momento. Então, eu participei da construção desse projeto, né? E, como todo projeto, ele vai ter que ter teria que ter revisões constantes. Na época, a gente achava que talvez não fosse a melhor hora, aí veio a pandemia, aí que acabou de vez com tudo. Mas, aí eu estava até anotando aqui, foi interessante, porque o documento que sugere, até trouxe aqui anotado, não é Projeto Estruturante de Agência Nacional de Avaliação de Tecnologias em Saúde no Brasil. Isso foi publicado em agosto de 2020. A gente foi para a Inglaterra, a gente foi para a Alemanha para visitar lá os institutos. E foi bastante interessante. Na época estava Maicon, estava Rodrigo, estava Carize, estava todo mundo que viajou junto. E aí, passado esse tempo todo, o que aconteceu? Eu, nessa época, eu era assessor do Denizal, na Esquiti, né? Estava ali perto da Vânia também. E por acaso, como assessor, eu tinha 2 pontos que eu tinha ido lá para opinar. Uma era avaliação tecnológica, incorporação, e outro era oncologia. Em dezembro de 2019, eu publiquei lá, pela Fiocruz, um documento, que era um documento de sugestões sobre incorporação tecnológica no país. Soltei o de oncologia. E é engraçado que eu dei uma revisada antes de vir, e nesse documento ainda fala até de inteligência artificial, era de 2019 esse negócio. E aí, o que eu vejo hoje? Aí eu anotei aqui, acho que alguns erros que a gente cometeu. O primeiro erro foi chamar de agência. Isso foi um desastre, porque a agência parece que você vai concorrer com a ANS, você vai concorrer com a Anvisa, parece que você vai querer juntar todo mundo numa coisa só. E a palavra agência hoje ela é queimada. Então hoje acho que eu diria que a gente deveria criar um instituto.
não mais uma agência. Até alguma coisa nesse sentido. A palavra agência vai ter que ser trocada, né? E como é que eu vejo hoje, passado esse tempo todo aí, já tem mais de 5 anos isso, para mim, e eu vou chamar aqui de agência, são mais agências que podem ser igual a instituto, né? Porque você pega o NICE, é instituto, você pega o IQIG, é instituto, tudo é instituto, os grandes são todos institutos. A função que eu vejo hoje, aí é a minha opinião pessoal, é que o que a gente precisa é de uma coisa de inteligência, não de avaliação e incorporação. Por quê? Porque quando a avaliação e incorporação começam e terminam nelas mesmas, você tem um negócio completamente solto. Você não tem isso gerenciado, estruturado e planejado. A incorporação e a avaliação é a consequência de uma estratégia, de uma política. Não pode ser um negócio que existe isolado, né? Então, e aí uma coisa que o Felipe estava falando, a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente fala de onco e tudo, a gente discute remédio, né? Tecnologia é tudo. Na área de inovação tecnológica você tem equipamento, você tem device, você tem um monte de coisa que você vai ter que trabalhar. O que você vai trazer para o país? E a discussão do remédio me lembra muito aquela brincadeira do camarada que está procurando um negócio embaixo do poste. Aí alguém chega para ele e fala, o que houve? Não, é que eu perdi minha carteira. Ele falou, perdeu aqui? Não, eu perdi lá no escuro, mas como eu só enxergo aqui, eu estou procurando aqui. Então o que acontece? Você só olha o que você enxerga. E o que não enxerga, que é importante, em vez de você começar a enxergar, você não leva em consideração. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Porque você trabalha totalmente enviesado. Eu estava conversando com o ministro Gilmar Mendes sobre o que aconteceu. Depois que eu saí do Ministério, hoje eu interajo com praticamente tudo que você imaginar em saúde, público e privado. E é uma coisa que me dá uma visão de como é que as pessoas estão vendo cada coisa nos diferentes segmentos, né? E aí eu estava outro dia num evento da Casa Hunter, com o Tony, e aí tinha o pessoal do Executivo, tinha o Judiciário, tinha o Legislativo. E aí o que eu estava conversando? A judicialização, ela é consequência de um sistema que não funciona. Ela não é a causa de um sistema que não funciona, ela é a consequência. E aí eu vi o Executivo que tinha perdido força, e aí o que era o pior de tudo é o Legislativo e o Judiciário achando que vão substituir o Executivo, que é a pior coisa que pode acontecer, porque aí está todo mundo perdido. Quem não está entregando e quem está achando que entrega, que não tem competência para isso. Porque eles têm que trabalhar juntos. Você tem que fortalecer o Executivo e não querer ocupar o lugar dele, porque você não é preparado para isso, né? Então a gente tem uma disfunção completa hoje na saúde do país, né? Então o que eu vejo aqui o que seria a importância de uma agência de inteligência? Para você definir dentro das necessidades do país, dentro do que você tem disponível, o que você precisaria de infraestrutura, como é que você vai trabalhar acesso, como é que você vai a pessoa navegando no sistema, o que acontece com a pessoa. A gente não mede desfecho. Quando você não mede desfecho, você não mede eficiência. Você só consegue medir eficiência quando você vê o que você tem e o que você entrega. Se você não mede o que você entrega, você só mede dinheiro. Esse é um outro problema que a gente tem. A gente discute dinheiro em vez de discutir entrega, né? Então e eu digo o seguinte, a nossa gestão, a gente não conseguiu acompanhar a evolução da inovação tecnológica, dos custos, da complexidade do sistema e da necessidade de informação. Eu digo que com isso o gestor ele deixou de ser um condutor e ele passou a ser um passageiro do sistema. Ele corre atrás, mas não é ele mais que comanda como o sistema evolui. Isso é um problema prático. Quando você não comanda, você não prioriza a sociedade. Aí cada um, com a sua força, briga para ter a sua parte. Porque como não tem ninguém que está mandando, eu vou lá e vou ter o máximo que eu puder, eu vou tirar. Que é o que acontece hoje na saúde do país. Então, e só para vocês terem ideia como isso é difícil, o que acontece? Essa situação só vai piorar. Quando você pega os gastos, o dado 2023, a gente tem mais consolidado, o Brasil gastou mais ou menos R$ 2.400 por pessoa no SUS, na saúde. A saúde suplementar gastou R$ 5.400. O Reino Unido, só o sistema público, que é mais ou menos 80%, gastou 21 mil. A Dinamarca, não, a pessoa falou, fui na Dinamarca, 31 mil. Se você pegar o Medicaid americano, que é dos pobres, gastou 45 mil. O Medicare, que é de pessoas mais velhas, gastou 75 mil. A gente tem 2.400 no SUS. É claro que quando eu tenho essa situação, eu tenho que fazer escolhas. Quando eu não faço escolha, alguém faz por mim. Porque escolha é poder. Não tem vácuo de poder. Se você não preenche o poder, alguém vai lá e preenche.
E aí a evolução depende muito mais das forças das pessoas que estão no sistema do que do gestor público, que é a pior coisa que pode acontecer para uma sociedade. Tá certo? E a gente precisa de... E aí você vai ter que ter essa discussão da necessidade. E a gente tem que ter, não sei se foi o Felipe que falou, foi Ana, a parte de dado, ela é fundamental. Quando eu vou falar sobre isso, uma vez fui falar sobre as grandes conquistas do SUS, uma delas é a política antitabagismo. E aí eu fui avaliar, né, porque impacto no câncer de pulmão, a política é de 89, eu acho. A mortalidade por câncer de pulmão nunca caiu. Nunca. Nunca. E ela só sobe. E nas mulheres sobe mais ainda. Muito mais rápido do que nos homens, que ela começou a fumar mais tarde. Então, quando eu escuto as pessoas falando, parece que a gente teve uma transformação no câncer de pulmão por causa da política antitabagismo. Nunca melhorou. E você tem que prestar atenção. Você não pode começar, você não tem que achar nada. Se você tem alguma ideia, você vai lá e vê o dado. Se você não tem o dado, corre atrás dele, mas não acha nada. Porque a pior coisa que você pode fazer é achar. Porque se você achar errado, você vai começar a definir e tomar decisões em cima de uma coisa errada. Então, a agência, o que eu digo hoje? Esse instituto deveria ser uma coisa independente. Por quê? Porque ele vai definir quais são as necessidades da sociedade. E a gente tem um problema prático no Brasil. Varia de lugar para lugar. É um país continental e muito heterogêneo. As minhas necessidades vão ter que ser trabalhadas regionalmente, o que torna a necessidade do dado ainda mais complexo, né? Então, hoje eu vejo isso. Quer dizer, eu continuo defendendo essa agência, que eu mudaria de nome, mas essa agência seria, acima de tudo, uma agência de inteligência, que vai dizer o seguinte: quais são as escolhas que eu vou fazer como país a partir do instante em que eu não tenho dinheiro para tudo. E a pior coisa que você pode fazer é tratar a vida como um sonhador. Eu digo que a pior coisa que pode acontecer para quem quer resolver problema complexo é ser um sonhador. Porque o sonhador, ele vive num mundo que ele gostaria que existisse, mas você tem que decidir com o mundo como ele é. Eu sempre cito um exemplo, que é a Organização Mundial de Saúde, quando ela, na época, queria pedir para país rico abrir mão de vacina para país pobre. Sabe quanto é que isso ia acontecer? Nunca. Qual é a pergunta certa? Como é que eu faço a vacina chegar no pobre sabendo como o rico se comporta? Essa é a pergunta certa. Se eu perguntar como é que eu faço o rico abrir mão, você vai ficar batendo nessa tecla a vida inteira e não vai mudar nada. Porque você fez a pergunta errada. Você não consegue. E o nosso poder de execução é baixo. Eu digo que a gente e uma coisa que acontece, por exemplo, quando você fala do judiciário, você pega uma pessoa que está lá para decidir sobre uma pessoa que está na frente dele, e você quer que ele decida como um gestor público. Ou é uma coisa ou é outra. Decide o que você quer. Porque se você quer que ele decida como um gestor público, então ele não tem nem que receber aquele indivíduo. Se ele recebe o indivíduo, ele está recebendo por uma pessoa. E é tão complicado, porque mesmo depois da decisão do NOS 34 e 6, o próprio judiciário não está seguindo o que está determinado. Hoje, uma das grandes questões não está acontecendo na prática. Tanto que o ministro Gilmar Mendes recentemente liberou uma outra definição. Então, e são duas coisas. A gente tem um poder de execução baixo, e a gente comemora ideia como se fosse fato. A gente comemora promessa como se fosse entrega. Você tem que comemorar a entrega. Promessa, não adianta. Só para você ter ideia, se você pegar o repasse que tinha do governo federal para o município, no governo anterior, o Previne Brasil. São 7 itens básicos. Um deles é medir a pressão. Medir a pressão. São 5.571 municípios, entrou mais um município agora. Eram 5.570 naquele período. Dos 5.570 municípios, é o seguinte: 100 pessoas com pressão alta, a minha meta é medir em 50. Só 17% dos municípios bate a meta. É nesse nível. Então a gente entrega pouco, a gente discute o sofisticado quando não entrega o básico. Então isso tudo passa por uma agência de inteligência. Como é que eu começo a entregar o básico? E depois eu vou subindo. E com o dinheiro que eu tenho, e eu como governo, o que eu vou fazer? Eu vou exercer o meu poder. Por que eu falo da indústria farmacêutica? A indústria farmacêutica fica querendo empurrar remédio. É claro que ela vive disso. Quem decide o limite dela sou eu, gestor. Agora eu vou aproveitar o que ela tem de bom. Eu vim de um tempo em que se operava úlcera péptica, gastrite. Ninguém opera mais isso, porque você evoluiu com uma medicação que permite que isso não aconteça mais. Então, é natural que todo mundo queira vender o seu. Ele vai querer vender equipamento, o outro vai querer vender estente, o outro vai querer vender remédio. Eu, gestor, decido o que é melhor para o meu país. E eu vou dizer, olha, isso seu agora... Aí o que eu vou falar? Você da indústria, esse seu realmente é bom.
Eu preciso disso no país. Que nem o Felipe falou, não dá para não ter imuno sem em melanoma. Eu, como governo, vou chegar e falar assim, ô laboratório, senta aqui comigo. Eu preciso desse seu remédio. Então é assim que a gente vai negociar. Eu vou te garantir esse prazo, essa quantidade, esse dinheiro durante X anos e você vai me vender, eu vou chegar num preço que eu consiga. Hoje está acontecendo um negócio interessante. O governo está começando a negociar, a não ter que definir o preço publicamente. Isso é importante. Porque se você define o preço publicamente, você dificulta a indústria. Porque tem um negócio chamado reference price, que um país compara com outro. Quando você publica aquilo ali, é um problema. O Reino Unido não faz isso. Então, se você puder hoje, isso é um movimento forte, é um movimento importante. Então, hoje a gente tem que ter essas iniciativas, mas o que a gente precisa hoje? Alguém que diga quais são as prioridades desse país, nas diferentes regiões. A partir das prioridades, quem tiver mais dinheiro vai incorporar mais. Então, você achar que o SUS vai ter igual a saúde suplementar é impossível. Você pode até dizer que o mínimo é esse, mas quem tem mais dinheiro vai ter mais. Se eu tenho mais do dobro do dinheiro, eu vou ter alguma coisa que quem tem menos não tem. A não ser que eu, como governo, seja tão competente que eu uso o meu volume para compensar isso. Mas eu preciso de competência. Competência que não está muito fácil, porque se você pegar a verba discricionária do Ministério da Saúde, em 2024, 44% vem de emenda parlamentar. Então as coisas só estão piorando a minha capacidade de usar bem o dinheiro. Eu tenho um problema. A agência deveria existir, hoje eu acho que sim, mas como uma inteligência para ajudar o governo, porque ela teria funções de curto prazo, não, de longo prazo. Ela poderia pensar como Estado e não como governo. Então, uma das funções dessa agência, desse instituto, é penso como Estado e não como governo. A partir daí, eu defino a infraestrutura que eu preciso, dentro do que eu tenho de recursos, quais são as prioridades, e aí cada um vai correr atrás para incorporar dentro daquilo do recurso financeiro que tiver. E mesmo quando você tem discussão de agência, cada um vai usar a agência como quer. A saúde suplementar vai tentar usar para gastar menos. Então você tem que tomar cuidado, porque só quem pensa na sociedade é o gestor público. Os outros, cada um vai defender o seu, e a vida como ela é assim mesmo. E você, como gestor, é que tem que interferir para levar o melhor para a sociedade. É assim que eu vejo essa nova agência, é assim que eu vejo o que eu chamaria de Instituto Brasileiro de Inteligência em Saúde, e é isso que eu estou tentando brigar para mudar um pouco esse rumo, para ver se a gente caminha nessa direção. Obrigado. Eu que agradeço, Tais, você ter tido abrir esse leque para a gente entender, né, melhor as coisas, é muito importante. E tentar fechar esses ralos, né, em que o pouco dinheiro que temos escorre, né? Mas tem um motivo, né? Nós saímos de um modelo em que tratávamos doença infecto-contagiosa que era muito simples, e agora nós estamos com toda a complexidade do envelhecimento, do câncer, da doença complexa, da doença rara, tudo junto, né? Realmente a gente precisa respirar e não podemos perder os avanços conseguidos com, né? O SUS reduziu mortalidade, reduziu um monte de coisa. E é um patrimônio, e a gente não quer perder. Então, é muito importante que a gente feche esses vertedouros, né, de recursos que acabam não resultando. Aqui a minha amiga que conheço hoje, Fernanda, né? E que está no Estado, né? E o Estado vai ter a outra visão. Como que o Estado vê isso? Talvez um dos entes do SUS que mais sofre, né, com a judicialização, com o pedido de coisas de alto custo, e eles ficam ali, entre ter dinheiro e não ter dinheiro para pagar e cumprir com isso tudo. Fernanda, palavra sua. Obrigada por ter vindo. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer o convite, professora. Eu já lhe conheci muito, sou sua admiradora aqui, deixar em público. Então, pessoal, em primeiro lugar, colocando a ausência da nossa secretária de Saúde do Estado, a doutora Tânia, ela está na agenda com o governador, me pediu aqui, e foi um grande prazer estar representando aqui. Na realidade, a minha fala, como a professora já colocou, é diferente das demais, né, talvez, porque a gente está na execução da assistência farmacêutica aqui no Estado, e a gente começa dizendo que o nosso Estado tem 90% de população SUS-dependente. Né? A gente sabe que quando a gente vai para Sul, Sudeste, fica um pouco menos, mas a gente vê aí que o SUS praticamente abarca atende todos os cidadãos, né, aqui cearenses, aqui, que residem aqui no nosso Estado.
E aí, perpassando, caminhando um pouco, né, desde o momento, lá, como que a gente se estrutura a nível de assistência farmacêutica, na organização dessa assistência farmacêutica do nosso território, a gente tem alguns pontos aqui que eu queria dividir brevemente, que é a criação institucional de uma Secretaria de Políticas de Saúde, a gente entende como fundamental. Atualmente, eu estou como coordenadora de políticas da assistência farmacêutica, o que a gente entende também como inovador é fundamental no contexto da organização da assistência farmacêutica, ou seja, a gente sai de centrar unicamente com logística, que a gente sabe que rouba o tempo inteiro, e a gente tenta fazer, ou seja, a gente perpassa por Conitec, Anvisa, Conas, e a gente acompanha todo esse processo, e dentro da coordenadoria temos uma célula de avaliação de tecnologia, onde ela vai acompanhar a participação nas consultas públicas da Conitec, né, vai ficar com a lupa atenta a tudo que foi incorporado ou não foi incorporado, e, sobretudo, abreviar, ou melhor, tentar abreviar esse tempo de implementação efetiva da oferta de medicamento. A gente sabe que, hoje em dia, quando a gente fala disso, basicamente, a gente está dizendo componente especializado da assistência farmacêutica, né, muito conhecido como alto custo, e oncologia. Mas a oncologia, digamos que ainda não está definida, né? Tem aí a lei nova e tudo, mas que ainda a gente está aguardando aí cenas dos próximos capítulos do componente oncológico. Mas, no entanto, o que a gente tem para trabalhar é isso hoje. Tá? Então, a gente tem a célula de avaliação e tecnologia, a gente trabalha anualmente uma relação estadual de medicamentos baseadas na RENAME, e nós temos uma política estadual de assistência farmacêutica de praticamente 2022, onde ela atua como farol, né, para todas as nossas atividades que a gente desenvolve a nível de assistência farmacêutica estadual. Do ponto de vista de prática operacional, no momento em que aquela tecnologia ela é avaliada pela Conitec, a gente tem uma dificuldade, é uma das perguntinhas, eu já estou me apropriando aqui de algumas perguntinhas norteadoras, é uma questão que nos, como a professora colocou, é muito desafiador para a gente no sentido de tentar entender qual que vai ser o momento que aquele PCDT, de fato, vai ser publicado a versão final. A gente não tem isso, infelizmente. Então, o que acontece na prática? Né? A Conitec, muitas vezes, ela coloca uma recomendação favorável de incorporação, vai ser lá levado para o ministro, para o secretário de Ciência e Tecnologia, e aí a gente não sabe quando que vai sair aquela versão final, se for acatada, né, a incorporação daquele medicamento. Então, isso, na verdade, nos deixa numa completa escuridão, vamos dizer assim, de que momento, né, vai ser aquilo. Nós temos sucesso esse ano, nós tivemos que, talvez, nos abra os olhos no sentido de ser possível, que foi na incorporação da terapia tripla para a fibrose cística. A gente vê que praticamente saiu ali junto, a decisão de incorporar juntamente com o PCDT. A gente, inclusive, nos orgulhamos lá de ser o primeiro estado a dispensar lá de forma bem séria a implementação desse PCDT. A gente realmente é bem atento em relação a isso. Mas essa indefinição desse prazo nos deixa num cenário muito incerto, do ponto de vista do acesso, do tempo de acesso ao medicamento. Né? E quando a gente fala da cadeia de acesso a medicamento, a gente vai muito, né, para todos os eventos, com o Judiciário, com o Ministério Público, enfim, com todos os pacientes, a minha associação de pacientes, nós estamos sempre presentes, e a gente traz muito o slide padrão, que é o quê? O fluxo, que todas as etapas que precedem o acesso. Sei que o paciente ele quer ter acesso ao medicamento, ele não quer saber mais de outra coisa, ele não quer saber de Anvisa, não quer saber de CEMED, não quer saber de Conitec. Ele quer saber onde está o medicamento dele e quando ele vai receber aquele medicamento. É isso que ele quer. Né? E aí a gente tem que explicar, óbvio, né, que não resolve a vida dele, mas a gente tenta explicar de uma forma bem didática os prazos quando a gente conhece, né, se for transparente isso, quando vai ser possível aquele acesso. Porque no dia que sai aquela incorporação da Conitec, o pessoal faz post, vai para todos os grupos de WhatsApp e acham que no outro dia vai estar na prateleira da farmácia. Né? E, enfim, muito difícil. Você que conhece, acho que todo mundo que está aqui sabe que demora bastante até, de fato, a gente conseguir entregar lá a primeira caixa daquele medicamento incorporado. Eu acho que seria mais isso, tá, professora? Na verdade, eu acho que a gente, nesse momento, temos mais perguntas do que respostas. Do ponto de vista de implementação de protocolo estadual, vejo vários colegas aqui da indústria que têm um contato, e eles sempre chegam, né, para a gente, gestor estadual, oferecendo algumas possibilidades de protocolo estadual. E a gente, muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente não tem como acatar isso
simplesmente por conta do recurso orçamentário e financeiro. Então, a gente não consegue implementar, a gente entende que a Conitec, de fato, é o caminho mais apropriado para esse tipo de implementação, de incorporação, de avaliação. Então, é uma dificuldade que nós temos, né, em termos de... A gente praticamente não tem protocolo estadual aqui no estado do Ceará. A gente, de fato, acompanha o horizonte tecnológico de tudo da Conitec que ela está fazendo. Temos como parceiro o CONAS, né, eu quero saudar aqui o Weber, o Henrique, não sei se estão nos assistindo, mas são parceiros assim, muito bacanas que sempre estão nos atualizando em relação às informações de como está essa situação de determinado medicamento. E eu acho que é isso. Eu acho que, nesse momento, mais perguntas do que respostas, e estamos ansiosos aí pelos próximos, porque eu acho que os estados são os principais beneficiados. Obrigada, pessoal. Então, a Fernanda trouxe um ponto que fere o nosso coração, né? Depois de tudo esse caminho todo, né? Fez o registro, conseguiu o preço na CEMED, conseguiu ser incorporado pela Conitec, e o paciente fica esperando. O Estado não sabe quando isso vai acontecer. Não existe transparência nesse capítulo, nessa etapa. Isso é grave, é muito grave, porque perde a credibilidade, deixa todo mundo desorientado. E o recurso volta a ser, né, a judicialização, porque, poxa, se eu soubesse que vai chegar segunda-feira ou no mês que vem, é uma coisa. Se eu sei que não sei quando acontece isso, eu libero o povo para batalhar por si próprio. Isso faz perder muita credibilidade e é um ponto que é importante costurar essa brecha e ajudar muitos estados a poderem se preparar para aplicar um protocolo direito. E muitas vezes acontece porque nem o preço está certo, não se consegue negociar por algum motivo e a gente não sabe exatamente o que acontece. É um dos pontos negros, né, assim, escuros desta ligação. Então, agora, minha querida Vânia, saudade, morro de saudade de você, de trabalhar com você. E é um prazer que eu possa estar com ela aqui, porque ela conhece profundamente todo esse sistema e preparou, leu, vai fazer algumas colocações para nós e espero que acrescente, né, ao grupo que já está juntando tanta matéria hoje, importante. Boa tarde a todos. Um convite da Clarice, não um convite, é uma ordem, né? Ela foi minha chefe há muitos anos, assim, a melhor chefe da vida. Quem trabalha com ela é um privilégio ter trabalhado com ela, aprendi demais. Então, hoje eu estou aqui dando uma opinião pessoal, não tem nada a ver com a instituição que eu trabalho, mas tem a ver com o que a gente passou junto, né? Eu sou servidora pública, entrei no Serviço Público Federal em 2001, e em 2002 eu fui parar por acaso na Anvisa, na CEMED, por conta do apagão elétrico no Brasil. Eu sou economista. Na minha carreira, todo mundo teve que trabalhar no Ministério de Minas e Energia, e aí eu não gostei, tinha que dar um jeito de sair e tudo, e na época o Vecina era o presidente da Anvisa, e o Luiz Milton era o diretor da área da CEMED, e ele precisava de economistas, não sabia nem o que era isso, né? Na área da saúde, não sabia nada. E eles precisavam de gente lá na CEMED para estruturar a CEMED, para fazer regulação e tudo. Aí fui para lá em 2002, fiquei até 2009. Depois, em 2009, fui para o Ministério da Saúde, fiquei até final de 2022, maior parte do tempo com a Clarice na Conitec. Então, de alguma maneira, eu tenho a experiência aí do ciclo de vida da tecnologia, da introdução, desde da parte do registro até a Conitec, li as perguntas norteadoras e fiquei pensando, né, assim, eu lá, em 2010, eu fiz mestrado pela Fiocruz e na minha dissertação de mestrado já era a criação da agência, então eu já tinha a estrutura da agência, está toda lá bonitinha, Nelson, 2010. Não tinha nem Conitec, eu já estava pensando, doida, né, pensando em agência. Mas porque eu já via toda a experiência internacional e eu concordo com o Nelson, que eu acho que talvez o nome agência no Brasil se deteriorou de alguma maneira. Eu acho que seria mais interessante ser um outro nome. Instituto, eu acho que é um nome que é muito bom e reflete. O NICE é um instituto, da Alemanha é um instituto, da Colômbia é um instituto, talvez seja mais
do que a gente quer representar e não no pensamento de agência que as pessoas têm hoje em dia. Até porque eu acho que deveria ser um órgão até mais moderno do que as agências tradicionais que a gente tem hoje. A gente já tem agências hoje que têm um perfil mais assim de ter uma estrutura de cargos diferenciada, CLT, não necessariamente é um concurso público, né? Que a gente sabe que essa questão do concurso público não sei o que vai acontecer, mas é um desafio para o Brasil. Então, acho que você tem maneiras de ter institutos, agências, órgãos mais modernos e que consigam ter um pessoal, assim, maior agilidade de ter uma reposição de pessoal. Então, a ATS começou aí lá na Anvisa, né, na CEMED. Na época, o presidente, o Vecina, pediu que a CEMED trabalhasse numa nova legislação e pediu que a gente reunisse os núcleos não, na época eram as universidades que trabalhavam com farmacoeconomia, como a gente chamava. A gente fez um congresso internacional, começou a movimentar esse tema, e a CEMED veio com a resolução de 2004, que está vigente até hoje, que foi quando se introduziu, de alguma maneira, em norma, a avaliação de tecnologias, dizendo que se o medicamento tiver um benefício maior, comprovado com evidência, ele teria um preço diferenciado. Depois veio o Ministério, veio o Conitec e tudo mais. Naquela época, a Anvisa também registrava os medicamentos com fase 3, né? Então, era um registro que você tinha uma garantia mais de eficácia e segurança. Então, tudo mudou, né? Em 20 anos, muita coisa mudou. O Brasil evoluiu muito, ele é referência internacional em avaliação de tecnologia, você tem pessoal capacitado e tudo, mas existe, como a gente sabe, um retrabalho nesses processos, né? Então, a CEMED, a própria Anvisa, quando vai avaliar o registro, tudo bem por uma outra ótica, mas quando é o registro de medicamentos novos, acaba que é o mesmo ensaio clínico que vai ser analisado pela CEMED, que é o mesmo ensaio clínico que vai ser analisado pela Conitec, que é o mesmo ensaio clínico que vai ser analisado pela ANS. Então, num país com um recurso escasso, você paga várias vezes o mesmo trabalho para fazer a mesma coisa, com as mesmas pessoas recebendo, né? Então, assim, tem que ter pessoas. Então, a gente sabe que tem um retrabalho nesse processo. Eu acho que a questão de ter um instituto, né, eu acho que você teria... É importante deixar tudo pronto para quando essa oportunidade apareça, mas que a gente pode fazer algumas ações nesse sentido, e a gente já fez no passado, na época, né, Clarice? Por exemplo, quando a gente avaliou os medicamentos de hepatite C, a gente fez um trabalho conjunto com a CEMED e com a Anvisa. A gente avaliou ao mesmo tempo que a Anvisa estava avaliando, a CEMED avaliou junto e a Conitec avaliou junto. Então, tudo saiu junto, né? Então, eu acho que precisa, como todo mundo já falou aqui, de ter priorização. O que é prioridade de saúde pública, né? O que mais mata, o que morbidade, como saúde mental, né? O que mais mata câncer e oncologia, o que necessidade não atendida, doença negligenciada. Ter um processo de priorização do que é importante, falando assim de uma maneira prática, o que poderia ser feito hoje, né? Sem ter agência, sem nada, na minha opinião. E, a partir dessa priorização, esses órgãos trabalharem juntos. Então, a gente sabe que tem a minoria das tecnologias são, de fato, inovadoras, né, não são Me Too, não são... Então, a gente consegue identificar... Eu acho que a gente consegue identificar tecnologias inovadoras, prioridade de saúde pública, e casar essas duas necessidades para dar uma resposta mais rápida para a população, como a gente fez na hepatite C, né? Então, eu acho que era uma mudança total, né? Assim, mudava tudo, né? E era muito caro. Então, assim, eu acho que também não tem que ter tabu em falar em preço. Eu sou economista, então, assim, não tem nada de graça, gente. Tudo, só o ar, por enquanto, ainda é de graça. Tudo é pago. Então, a gente precisa entender que é necessário fazer prioridade. Só incorporar uma coisa, você deixa de incorporar outra. Então, o que a gente vai incorporar? Eu incorporar ou avaliar mais rápido. É o que é prioridade de saúde pública, eu acho. Então, dá para fazer, eu entendo que dá para fazer. Eu acho que a Anvisa também poderia ser mais transparente no registro. Então, quando dá um registro que está dependendo ainda de ensaios clínicos posteriores, que é o que acontece muito no caso desses medicamentos mais novos para doenças raras e tudo, é deixar isso claro, explícito para o judiciário, para todo mundo. Isso aqui é um registro condicional. Condicional à apresentação de novas evidências. Para que fique claro, porque o juiz não vai saber, o executivo não vai saber, as pessoas não sabem.
A gente até sabe de alguma maneira, mas não está escrito em lugar nenhum. Então, é um registro que foi priorizado, que, na minha opinião, deveria estar transparente, que é condicional. A CEMED, eu acho que também, nesse sentido, não são tantos medicamentos que são... Eu estou falando muito de medicamento, que é a maioria. Desculpa, Felipe. Não são tantos medicamentos registrados novos por ano, são 50. Foi 50 a vida inteira, mais ou menos, o FDA 50, a Anvisa 50. Então, a CEMED, eu acho que poderia também ter um processo talvez para esses novos, de trabalhar, está dentro da Anvisa, de trabalhar mais junto. A Anvisa teve o pedido de registro, vamos lá, CEMED, já vamos trabalhar junto para que tenha esse preço, um preço mais rápido, né, para o mercado como um todo, nesse sentido do que é prioritário. Eu acho que daria para fazer também. E a própria Conitec e a ANS também trabalhando junto, porque eu acho que o pior dos mundos é quando você não tem resposta nenhuma. Tem muita coisa que não foi avaliada pela Conitec, pela ANS, porque tem tanta coisa para avaliar, mas o novo precisa ser avaliado. Mesmo que seja para dizer, não, gente, olha, não dá, não é custo efetivo, não, passou o impacto orçamentário, não tem condição, mas as pessoas precisam ter uma resposta. Eu acho que o que às vezes falta é ficar nesse limbo, fica num limbo, assim. Aí fica no limbo, aí judicializa. É o que o Nelson falou, às vezes é a política pública que não está bem estruturada que faz com que se gere a judicialização, né? Então, não são tantos produtos, eu acho que dá para priorizar, daria para priorizar. Como a Ana Cristina falou, existem diretrizes metodológicas, existem, né? Mas realmente existe uma dificuldade na parte econômica. Para fazer um estudo de custo-efetividade, é mais complicado, por exemplo, para a ANS, né? O SUS, tudo bem, você tem a tabela SUS, mas para a ANS são vários custos, né? Então, unificar isso, como se foi dito aqui, talvez, mesmo que tivesse uma agência, um lugar único, isso precisa ser separado, porque é muito mais complexo de fazer. Como o Nelson falou também, a saúde suplementar, o valor per capita é muito maior do que o SUS. Então, só no SUS se as pessoas fossem muito eficientes na negociação. Então, tem um valor per capita maior, né? É inegável. Também a gente não pode negar isso, né? Claro que a gente não quer um sistema de pobre nem um sistema de rico, mas isso é inegável. Então, mesmo que existisse um órgão em conjunto, ele precisaria também ver as especificidades econômicas, financeiras de cada sistema. Eu acho que são coisas que não são fáceis de resolver, mas que é possível você fazer adaptações metodológicas para resolver. O próprio limiar de custo-efetividade. O limiar de custo-efetividade da ANS não é o mesmo para a saúde suplementar, não é o mesmo para o SUS, com certeza. O limiar de impacto orçamentário, para o SUS é para a ANS pode ser, para a saúde suplementar pode ser menor, vai depender do porte da operadora. Então, assim, é complexo. Mas eu acho que também existem iniciativas internacionais, como na Europa, recentemente. A Europa tem várias agências de avaliação de tecnologias em saúde. E eles se uniram, né? A União Europeia se uniu e começou esse ano a avaliar de maneira conjunta prioridades. E o que eles estabeleceram de prioridades? Oncologia e terapia avançada. Então, algo que é novo, que de alguma maneira é novo para todo mundo, que é importante para todo mundo. Então, eles juntaram e agora eles têm uma análise clínica única da Europa. É claro que depois a análise econômica vai ser de acordo com cada país, cada capacidade de pagamento. A gente sabe que tem disparidade muito, muito grande na Europa. Mas é uma iniciativa que o Brasil, mesmo não tendo um órgão em conjunto, poderia fazer. Né? Vamos estabelecer aqui prioridades, vamos fazer análises conjuntas em alguns casos. Vamos fazer ninguém gosta da palavra piloto, né? Eu acho que mudaram o nome, agora sandbox, regulatório, não sei, qualquer coisa, não sei. Mas dá para fazer. Eu acho que talvez uma etapa intermediária antes de ter de pensar em um órgão, uma coisa assim, algo que mostre para as pessoas, para o gestor público, que vale a pena fazer esse caminho. Porque, às vezes, o gestor não pensa, não, muito complexo, não sei, não, vai tirar o poder de A, de B, de C. Mas, não, olha, se a gente mostrar que, tendo, talvez, um processo de algumas tecnologias unificado, como todo mundo pode ganhar? Acho que todo mundo ganharia, o judiciário, o executivo, a saúde suplementar. Eu acho que seria um caminho interessante ter esse piloto, sei lá, que a gente já fez
no passado. Outra questão também que eu acho que é muito importante é a questão de capacitação, capacidade. A ATS não se faz da noite para o dia. Tipo, eu fiz mestrado lá em 2007, a Ana Cristina foi minha professora lá na ENSP, tem colegas, então, assim, é um conhecimento que leva bastante tempo para ser desenvolvido e que, na atual conjuntura assim, de estrutura que se vê dos órgãos, se perde muito rápido. Existe uma alta rotatividade. Então, eu acho que ter uma instituição com cargos estruturados, não estou falando de concurso público, necessariamente. Você tem agências como a BDI, outras agências, que você tem CLT, mas tem uma maneira mais estruturada de reter aquelas pessoas, porque quando eu estava na Conitec, por exemplo, às vezes estava no meio de um processo da Conitec, a pessoa falava assim, olha, amanhã eu estou indo embora. Amanhã eu estou indo embora. Eu não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Eu não tinha nem 30 dias de aviso prévio, não tinha nada. Assim, porque o vínculo era precário. Se demorou 2 anos, 3 anos para formar a pessoa, claro, num órgão, você também teria a chance de perder, mas você seria mais estruturado para não ter essa perda. Não é uma pessoa que você troca, que você substitui. Da noite para o dia, não é. Não é. E eu acho também que o Nelson falou, essa questão de pensar de uma maneira mais inteligente também. Você precisa ter dados, você precisa ter informação. Então, um instituto deveria acompanhar a incorporação da tecnologia, ter dados de vida real, fazer acordos de compartilhamento de risco, sim, acordos de volume. Não precisa ser algo complexo de desempenho, de volume. O Uruguai faz. O Uruguai, que tem poucos habitantes, faz isso. Faz vários acordos de volume. Então, assim, se lá no impacto orçamentário é X, se der 2X, não vai... Não, a gente já combinou que não pode ser 2X. Você não pode né, ter esse problema de cálculo. Então, num país tão pequeno que é o Uruguai, eles se preocuparam em fazer vários acordos, né, de confidencialidade, desempenho financeiro. A gente precisa se preocupar muito mais, né? É um país gigante que precisa ter dados, né? Então, um lugar que consiga ter essas informações, que consiga ter capacidade, que precisa ter uma equipe multidisciplinar. Assim, a gente sabe que tem, né, a equipe de farmacêutico é muito grande, mas precisa ter uma equipe multidisciplinar, né? Tem pessoas de outras expertises para pensar também diferente, porque às vezes a gente pensa tudo igual, né? Então, acho que era isso. Eu acho que eu falei muito, mas eu fiquei tentando lembrar das perguntas norteadoras e da experiência aí. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que para ter uma agência de inteligência, tem que ter a inteligência, as pessoas com inteligência, usando sistemas inteligentes, mas sem pessoas com inteligência, você não faz nada. Então, eu acho perfeito, né, que você tenha trazido isso, o retrabalho, a perda do profissional que você treinou. Eu acho que a Conitec foi um manancial de entrega de bons trabalhadores capacitados para o Brasil, né, que estão em vários lugares, nos estados, nos municípios, na indústria, né? Mas ela também não pode ficar sem ninguém para trabalhar, porque ela tem prazos e tem responsabilidades com a população. Então, acho que perfeito. E agora, minha amiga Silvia, que conhece muito o SUS e conhece muito a estrutura das indústrias, né? Por ter tido uma vida longa e tem uma vida longa nesta área, conhece o SUS como ninguém, né? E vai nos também colocar um outro ponto de vista, ou o ponto de vista que soma, né, nesse grupo todo, que hoje está dando um show. Parabéns a vocês. Está dando mesmo. E ser a última a falar desse grupo é um grande desafio, mas agradeço aqui a doutora Helena pelo evento e pelo convite, a quem admiro muito, em colocar tanta gente boa para discutir assuntos tão críticos, né, da saúde. E a você, Clarice, que também admiro não só como profissional, mas como uma mulher, né? Uma mulher guerreira que transpôs várias situações aí na década de 80, 70, 90, onde poucas mulheres conseguiram o que você conseguiu. Então, parabéns. Eu vou falar um pouco do outro ponto de vista, né? Um ponto de vista de quem está do outro lado, mas, ao mesmo tempo, não é só um fornecedor de medicamentos, né?
A indústria farmacêutica é uma indústria que traz tecnologia, ela vive de inovação. Ela vive de trazer coisas que possam melhorar a vida de uma pessoa doente. E isso também tem um custo, né? Lógico, existem várias maneiras de tratar uma mesma doença. As escolhas têm que passar por um sistema de ATS. Como foi bem falado aqui, o ATS, para mim, é a coisa mais importante que tem depois que uma droga é colocada no mercado. Porque, muitas vezes, a droga traz um benefício marginal. Às vezes, o preço não é marginal. E, às vezes, o horizonte tecnológico também está trazendo outras drogas, que vão trazer benefícios mais palpáveis e mais relevantes para os sistemas de saúde. Então, é muito importante a gente também sempre ver, porque, assim, eu sou de uma época da indústria que se lançava produto novo a cada 10 anos, né? Então, eu lembro, para hipertensão, era um produto, depois de 10 anos vinha outro, né? Aí entrou a era dos genéricos, aí entrou a era dos biológicos, entrou a era da medicina de precisão e vai indo. Só que agora, o que acontece? Um produto para câncer de pâncreas é lançado hoje, daqui a 6 meses, 8 meses, vem outro produto. Então, qual é a diferença entre eles? Qual será que é o melhor para mim, ou manter o que eu tenho hoje e esperar vir um daqui a 2 anos? Porque o incremento é tão marginal na qualidade de vida, na sobrevida, do que propriamente o que eu estou pagando. Aí vem aquela pergunta, mas quanto vale a vida, né? E eu sempre falo isso quando eu não gostaria de ser uma gestora pública para ter que tomar decisões como essa. Eu falo que a decisão mais difícil é quem que eu vou tratar. Porque você não dá para tratar todo mundo como todo mundo gostaria que fosse tratado ou com tudo que tem disponível, né? É que nem o nosso orçamento doméstico. A gente gostaria de ter uma porção de coisa, mas não dá. E a mesma coisa também nas avaliações de tecnologia. Eu aprendi muito a fazer dossiê bom, vamos dizer assim, depois que a Conitec rejeitou meus dossiês, né? Nem passava pela qualificação. Falou, opa, eu preciso melhorar aqui, né? Porque não é simplesmente vender medicamento, não é simplesmente incorporar um produto, mas sim qual é o valor que aquele produto vai deixar na saúde suplementar e na saúde pública. O câncer de pâncreas, numa pessoa de baixa renda, não é diferente de quem tem saúde suplementar, né? É o mesmo câncer. E a tratamento com equidade é uma coisa muito importante. Por isso que eu falo, quem trabalha no SUS, para mim, realmente é muito difícil. Tratar um país, cuidar de um país com tanta discrepância de prevalências e incidências de doenças 1000. Eu lembro, eu tive um produto para hepatite B, que o Exército tinha que levar o produto de barco no Amazonas. Que país do mundo tem isso? Quando eu explicava isso para a matriz, ninguém entendia. Então, assim, a gente não pode achar que nós vivemos num lugar que dá para fazer tudo como a saúde suplementar. A saúde suplementar são 50 milhões de pessoas. É uma Espanha dentro do Brasil. Gente, é uma Espanha. É muito grande. Tudo no Brasil é muito grande. Tudo é geométrico. Então, você começa a fornecer para o SUS 50 mil unidades no ano, no seguinte é 200 mil. É uma coisa impressionante quando a gente incorpora um produto. Será que realmente a gente está levando essa qualidade de vida, né, de sobrevida, muitas vezes, que está valendo o preço que estão se pagando essa tecnologia? Será que eu poderia ter feito mais por essa tecnologia quando eu incorporo? Será que eu, por exemplo, acho muito legal e tenho bons olhos de ver uma agência única. Por quê? Primeiro, porque eu gostaria de ter uma agência que tivesse simplesmente o olhar técnico-científico,
seja para quem for aquela tecnologia. Porque eu acho que equidade é tudo, né? E uma vez feita essa avaliação, aí sim a saúde suplementar e o SUS vai decidir se vai incorporar ou não. Mas com a participação da sociedade civil, com a participação dos médicos que vão prescrever, da participação dos pacientes que vão usar e da própria indústria também. Numa decisão e numa discussão técnica de avaliação de primeiro desfechos, para depois discutir preço. E a partir daí, também uma vez incorporado, isso é uma coisa que eu falo muito, uma vez incorporado um produto ou uma nova tecnologia, que nem sempre é um produto, nessa linha de cuidado dentro do SUS e dentro da saúde suplementar, será que os profissionais estão realmente colocando e prescrevendo aquele medicamento para o paciente certo? Pode ter PCDT o que for, mas será que ele realmente está usando com racionalidade? Ele está preparado para aquilo dentro da linha de cuidado daquela doença? Será que está havendo desperdício? Será que tem pacientes que não estão sendo bem tratados ou deveriam ser tratados com aquele medicamento? E eu acredito muito em dados de vida real. Uma vez incorporado, eu acredito que o próprio SUS e a saúde suplementar deveriam ter dados de vida real depois de um ano, e não precisa ser no Brasil inteiro. A gente pode, por exemplo, incorporar um produto e pegar o estado do Ceará para avaliar aquele produto em 12 meses, toda aquela linha de cuidado e quais estão sendo os desfechos daquele produto naquela linha de cuidado. E mandar para o SUS, no final do ano, uma avaliação. Você capacita o pessoal a ter mais responsabilidade no uso racional, você prepara os médicos e toda aquela linha de cuidado que envolve, muitas vezes, farmacêuticos e tudo mais, fisioterapeutas, blá, 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 a ter a responsabilidade de mandar esse dado e capacitá-los também até em pesquisas. Porque, como o próprio Nelson falou, sem dado não dá para achar alguma coisa, né? Será que aquele produto realmente deveria ter sido incorporado? Ou eu tenho que desincorporar? Por que não pensar em desincorporar também produtos que hoje não trazem o benefício que o ano passado, há 2 anos atrás, eu vi ali pelos números que trazia. Mas na vida real, no paciente brasileiro, não está funcionando como deveria. Desincorpora. Por que não? Se não está trazendo benefícios, desfechos, a gente não pode aceitar também. Por quê? Porque os recursos são finitos e a gente tem que fazer escolhas. Porque eu lembro, uma vez foi pedido para desincorporar um produto, houve uma revolução, entendeu? Falei, gente, esse produto é de 1990, tem outras coisas, mas não, houve uma comoção, uma coisa assim. Mas a gente tem que ser sério, técnico, né? E racional em economia. Porque não dá para dar tudo para todo mundo todo o tempo. Isso não existe em lugar nenhum. E por que o SUS é obrigado a fazer isso? Eu acho que é uma coisa que... Eu gosto muito de dados, sou filha de matemática. Meu pai contador, meu irmão engenheiro. Então, eu falava em Excel em casa, né? Então, vocês imaginam, eu sou que nem o Nelson. Me mostra o dado. Então, será que tudo que a gente incorporou realmente está fazendo aquela diferença ali na ponta? Né? E na saúde suplementar? De repente, na saúde suplementar, pode estar fazendo a diferença devido ao fluxo e tudo mais que se tem na saúde suplementar. E na saúde pública? Ou vice-versa. Tem doenças que a saúde suplementar não trata, porque é 100% SUS. Então, para que eu vou incorporar um produto na saúde suplementar que o SUS trata como ninguém, que é benchmark no mundo inteiro? Eu tenho, particularmente, como cidadã brasileira, pagadora de impostos, né, um orgulho muito grande do SUS. O pessoal, quando fala mal do SUS comigo, eu falo, quero saber por quê. Aonde você pegou esse dado? Entendeu? Porque se não fosse o SUS, a gente não passava pela pandemia como a gente passou. Né? Criança não morre mais de diarreia no Brasil. Então, assim, a atenção básica nossa é maravilhosa, médicos de família é maravilhoso.
Trabalhei em transplante, gente, não tem coisa mais séria. HIV, pelo amor de Deus, nós temos o melhor do melhor. Agora, não dá para ser bom em tudo toda hora. E não dá para um juiz também determinar a vida de uma pessoa sem ter CRM, sem ser um gestor público, como eu falei, escolha de Sofia, está ali sentado tomando decisão, e ele determinar. Ele sabe leis, mas ele não sabe sobre tratamento. Então, isso é muito importante. E eu entendo, eu já tive na minha família gente com câncer e tudo mais, o desespero leva a muita coisa. É do ser humano. Querer tentar tudo possível. E está certo também. Então, não tem certo e errado, né? Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de saúde. E isso é muito importante, as decisões que a gente toma. Por isso que eu falei, eu não gostaria de estar sentado ali no Ministério da Saúde para tomar essas decisões. E não é só produto, né, gente? Não é só produto farmacêutico. Nós temos aí várias outras coisas dentro do SUS que o produto farmacêutico tem o seu custo, mas não é o maior custo dentro do SUS, né? Mas quando a gente precisa de uma ambulância, quem que a gente chama? É o SAMU. E quando vem, em 10 minutos, né? Então, assim, a gente precisa olhar para o SUS também de uma forma um pouco mais não crítica, sim, muitas vezes a gente é mais crítico do que deve, mas olhar o SUS, a história dele e o que ele faz hoje pela população brasileira, porque nós vivemos numa bolha, né? Eu tive uma assistente em casa que teve um câncer de mama muito grave, porque ela não ia fazer os exames. Então, pegou um estágio muito ruim. E ela falou, dona Silvia, o que acontece é que eu vou ser tratada no SUS, é diferente, né? Eu não tenho plano de saúde. Ela foi encaminhada pela UBS, para um centro de referência. Desse centro de referência fez os exames e o tratamento ela fez no ICESP. E eu falei, Márcia, você está sendo tratada pelos melhores médicos do Brasil, porque o SUS tem os melhores médicos do Brasil estão no SUS. Eles também trabalham na saúde suplementar, mas o SUS é a escola. O SUS é a vida como ela é, né? É ali que acontece tudo. Ela teve o melhor tratamento que vocês possam imaginar. Melhor respeito como paciente, não só drogas, mas respeito. Todo apoio psicológico e tudo mais. Então, assim, qual é a diferença disso para um outro hospital particular? Não tem. A droga que está no SUS está na droga na saúde suplementar. O médico que está no SUS está na saúde suplementar. Então, eu acredito muito, muito mesmo, na política pública, como o professor Vecina falou, acho que tudo passa pela política pública. Tudo tem que estar ali. Porque é ali que vai funcionar as coisas. Então, eu não estou nem falando pela indústria, aqui eu estou falando como acadêmica, que sou há muitos anos, por uma pessoa que, orgulhosa de ter o SUS, eu tenho saúde suplementar, mas, como falamos, são 50 milhões de 210 milhões. Eu sou uma privilegiada, né? E, ao mesmo tempo, se eu tivesse um transplante para fazer, eu iria para o SUS. Ia estar muito feliz, porque ia estar na mão dos melhores médicos, né? Conheci transplantadores como o Dr. Medina, que admiro pra caramba, e está ali no Hospital do Rim, tratando e tudo mais, todo mundo de forma igualitária. Todo mundo igual. Isso é maravilhoso. E é isso que a gente tem que ter orgulho. A ATS, para mim, é uma ferramenta muito poderosa. Mas eu não acredito que só ela faça a diferença. Ela é a pontinha da linha de cuidado. Mas existe todo um trajeto dentro do SUS e da saúde suplementar que deve ser analisado, sim, com toda a nossa, vamos dizer, profissionalismo e tecnologia. Obrigada, pessoal. Parabéns, Silvia. A Silvia tocou num ponto que é muito caro para a gente. Monitorar o que fizemos, né? A gente não cresce num programa de saúde, numa política de saúde, se a gente não medir os resultados e corrigir o erro, porque é tentativa e erro também, né? Então, precisamos saber.
E a gente tem uma rede bacana, que é a rede dos hospitais de ensino, que hoje está com uma direção da EBSER, que tem gente boa lá, o Felipe está trabalhando com o grupo lá, e tem capacidade de testar os pacientes e fazer estudos de mundo real, que não são muito longos, você consegue com pouco tempo avaliar se aqui está funcionando. E só assim que a gente melhora, olhando o que deu certo e mantendo, olhando o que deu errado e consertando, né? E evoluindo. E aí as coisas vão caminhar. Eu acho que é complexo, e a solução também é complexa, mas começa numa conversa franca como essa, que eu agradeço a todos por ter exposto realmente o que pensam, que é aí que as coisas melhoram, né? Não é uma fala chapa branca, é uma fala de coração, e mostrando os caminhos, que tem caminho, que tem luz, que é possível e que nós vamos conseguir. Muito obrigada. Antes de descerem, a ABEA, obviamente, não poderia deixar de ratificar os agradecimentos pela honrosa presença, pelos questionamentos levantados, pelas propostas apresentadas. E, para tanto, eu quero convidar a presidente e os diretores aqui para fazer a entrega de um mimo deste evento, que já é uma marca, essa acolhida, essa gratidão às senhoras e aos senhores, e renovar a professora Clarice Petra Mali a gentileza de ter aceito esse momento já como chairwoman e também atuar como mediadora desta plenária. Vamos lá. A diretoria aqui participando, junto com a presidente da ABEA, deste momento de entrega desse mimo, que traz também um pouco do Ceará, traz esse símbolo, que é um patrimônio imaterial do povo do Ceará, a jangada. Também um livro, trazendo um pouco da história, não só do Ceará, mas de Fortaleza, o Ceará que é conhecido como a terra da luz, uma vez que libertou os escravos 4 anos antes da Lei Áurea. E o Ceará, pelos versos de uma poeta chamada da Loura Despousada do Sol. Senhoras e senhores, aplausos renovados aos nossos convidados e convidadas. Vamos ao registro fotográfico. A foto oficial deles, tirou? Depois a gente agora a gente vai entrar. Vai. Agora vamos bater com o pessoal da ABEA. Agora, gente, eu queria deixar meus agradecimentos a essa equipe minha por me aguentarem, porque vocês não conhecem quem eu sou realmente, principalmente quando eu estou brava, tá? Eu sou neta de libanês, a Silvia sabe que também ela é igual, então eu agradeço muito por me tolerarem nesses meses que se antecedem a esse congresso. E que orgulho que a gente vai ter um instituto agora, né? Hein, Clara? Vamos ter o instituto e já estamos quase elegendo a presidente do instituto aqui, ó. Eu já estou aqui já querendo fazer uma empresa realmente que não seja do governo e que a nossa presidente aqui seja CLT e que ela não saia tão cedo da empresa. Né, Golden?